Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia, o empresário Marcos Tolentino negou que seja sócio do Fibbank e que tenha participado das negociações da compra da vacina Covaxin. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolve ao Planalto a medida provisória que alterava o marco civil da internet. E você vai ver também. Vacina da AstraZeneca contra a Covid está em falta em pelo menos 9 estados. A Fiocruz voltou a distribuir o imunizante hoje, depois de 2 semanas de interrupção. Acidente aéreo do interior paulista mata empresário do agronegócio, a família dele e 2 pilotos. Foram só 15 segundos do momento da decolagem até a queda da aeronave. 7 pessoas morreram. Pelé recebe alta da UTI depois de passar por cirurgia para retirar um tumor do cólon. O rei do futebol segue internado em recuperação. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Em audiência na Câmara dos Deputados, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, afirmou que a empresa não repassa todas as oscilações de preço no mercado internacional aos consumidores. O presidente da Petrobras, general Joaquim Luna e Silva, foi à Câmara dos Deputados debater os preços dos combustíveis e o uso de termoelétricas. Na comissão geral, ele defendeu a política da estatal e afirmou que nem toda oscilação internacional é repassada ao preço dos combustíveis. Ela não passa a volatilidade momentânea dos preços internacionais de petróleo. Estudo verifica se aquela mudança é estrutural ou se é conjuntural. Aquilo que é estrutural, a Petrobras absorve. A Petrobras é uma sociedade de economistas sujeita a uma rigorosa, e aí é rigorosa mesmo, governança. Não tem espaço para qualquer tipo de aventura dentro da empresa, não tem. Mas a política de preço da Petrobras tem incomodado alguns integrantes do governo. Em um evento promovido por uma instituição financeira privada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, criticou a velocidade em que os reajustes são repassados aos consumidores. A parte de você passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido, lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que grande parte dos outros países. Começaram hoje as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes que pediram isenção do pagamento da taxa da prova no ano passado, mas que não puderam comparecer no dia do Enem. Inicialmente, eles seriam obrigados a pagar a inscrição este ano, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal garantiu a manutenção do direito. Quem se encaixar nessa situação tem até o próximo dia 26 para se garantir no próximo exame. A prova para este grupo será realizada nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmo dia em que detentos e jovens com medidas socioeducativas farão o exame. E daqui a pouco as informações sobre o acidente aéreo que matou 7 pessoas, sendo 5 da mesma família em Piracicaba, no interior de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo voltou atrás e não está mais exigindo a assinatura do termo para intercambiabilidade de vacinas que começou depois que faltaram as vacinas da AstraZeneca para a segunda dose. O repórter Guilherme Lopes está ao vivo com a gente e tem mais informações, né, Guilherme? Boa noite. Qual foi o motivo alegado, hein? Olá, Gabriela, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, a Secretaria Estadual da Saúde, que tinha passado essa determinação para o município, revisou a determinação e voltou atrás, tirando a obrigatoriedade e tornando a assinatura desse termo facultativa. Esse termo era exigido para aquelas pessoas que estavam com a segunda dose da AstraZeneca atrasada e que iriam tomar a vacina da Pfizer no lugar, a chamada intercambiabilidade de vacinas. Só que isso estava causando filas nos postos de saúde e também gerando dúvidas em boa parte das pessoas. Por isso, Estado e município voltaram atrás, tirando essa obrigatoriedade. Ontem e hoje, a Prefeitura de São Paulo aplicou cerca de 111 mil vacinas da Pfizer no lugar da segunda dose da AstraZeneca. E o município continua aguardando receber do Ministério da Saúde vacinas da AstraZeneca.
Até que isso aconteça, vai continuar utilizando as vacinas da Pfizer. Hoje, a Fiocruz entregou 1.700.000 doses ao Ministério da Saúde, foram encaminhadas para o centro de distribuição, vão passar pela revisão da Anvisa e depois distribuídas a estados e municípios. Já em relação a outra vacina, a Coronavac, o governo de São Paulo decidiu hoje que vai substituir aquele lote que foi bloqueado pela Anvisa, de cerca de 12 milhões de vacinas. A gente lembra que essas vacinas lá no dia 4 de setembro foram bloqueadas porque foram fabricadas em um local diferente daquele que tinha sido autorizado pela Anvisa, lá na China. Então amanhã o governo de São Paulo já encaminha ao Ministério da Saúde cerca de 7 milhões de vacinas e na semana que vem o restante, até que a Anvisa revise todos os documentos e libere esse lote que está bloqueado. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. E o estado do Rio de Janeiro recebeu hoje um lote com mais de 460.000 doses da Pfizer. Com isso, o calendário dos adolescentes que estava suspenso será retomado. Das 460.000 doses de vacinas da Pfizer recebidas pelo estado do Rio, 180.000 foram destinadas à capital fluminense, que vai poder retomar a vacinação dos adolescentes. Amanhã e quinta-feira será a vez das meninas de 14 anos. Na sexta, os meninos dessa faixa etária serão imunizados. Natália está ansiosa. Felizmente, eu vou poder me sentir mais segura agora que vou tomar a primeira dose da vacina, né? Vou me sentir mais segura para voltar para a escola, para reencontrar os amigos e quem sabe até para viajar. É claro que seguindo todos os protocolos, todas as medidas de segurança contra o Covid. O município segue com o calendário da terceira dose. Hoje foi a vez dos idosos com 94 anos ou mais. E amanhã, a dose de reforço começa a ser aplicada em pacientes com 60 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. Mas com o atraso na produção da vacina AstraZeneca, a segunda dose do imunizante começou a faltar em 9 estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Maranhão. Com isso, Rio e São Paulo começaram a oferecer o imunizante da Pfizer. Hoje, a Fiocruz entrega 1.700.000 doses da vacina AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações. 50.000 serão destinadas diretamente para o estado do Rio, mas ainda não há uma data confirmada para que o imunizante chegue aos postos de saúde. Amanhã começa a valer na capital fluminense o chamado passaporte da vacina. Para entrar em locais de uso coletivo, será preciso apresentar um comprovante de vacinação que esteja de acordo com o calendário. O estabelecimento deverá fazer o controle da entrada. O decreto não inclui bares, restaurantes, shoppings, lojas e o transporte público. A medida vale até novembro. O que é importante entender sobre o passaporte é o seguinte, ele é justamente para que a gente possa voltar ao normal, né? Para que a cidade possa voltar ao normal, para que as pessoas possam voltar a frequentar os espaços públicos e sinceramente, a gente vai olhando os números hoje, a própria cobertura vacinal, a gente está chegando num ponto de abertura, próximo do ponto de abertura bastante mais amplo. E mais de 600.000 pessoas em Pernambuco estão com a segunda dose da vacina contra a Covid em atraso. O problema atinge cerca de 40 municípios do estado. Muitos postos de Pernambuco estão à espera de vacina para avançar no plano de imunização contra a Covid-19. É que nas últimas semanas, o imunizante da AstraZeneca também está em falta por aqui. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a paralisação na fabricação das vacinas da AstraZeneca ocorreu pela falta do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo essencial na produção desses imunizantes. O produto é importado da China. A Fiocruz informou que está atuando junto a fornecedores e empresas parceiras para retomar a fabricação das vacinas e que a distribuição desses imunizantes será normalizada até o dia 17 de setembro. Até essa data, o plano de vacinação contra a Covid em Pernambuco deve avançar para a terceira fase. Nós pactuamos na Comissão Intergestora Bipartite a vacinação da dose de reforço para os idosos acima de 70 anos no estado, como também a vacinação para a dose de reforço dos imunossuprimidos graves. Estamos aguardando a distribuição do Ministério da Saúde, mas já foi liberada essa vacinação em todo o estado. Para recuperar o tempo perdido, o governo de Pernambuco programou para o próximo dia 25
o dia D de vacinação. Nesta semana, o estado recebeu mais 200 mil doses de vacinas da Pfizer. Este lote, que estava atrasado há 20 dias, será reservado ao início de novos esquemas de imunização de adolescentes com comorbidades e população acima dos 18 anos. O governo de Minas Gerais admitiu pela primeira vez a possibilidade de transmissão comunitária da variante Mu do coronavírus. O número de casos confirmados da cepa colombiana no estado subiu de 5 para 7 nos últimos dias. Os 2 novos registros da variante Mu foram na cidade de Braúnas, na região do Rio Doce. Outros 2 municípios mineiros também detectaram a cepa colombiana. Virginópolis, com 3 casos, e Guanhães, com 2. Há expectativa, sim, que tenha já casos comunitários. Tem a lambda que está circulando aí na região da América do Sul, deve chegar também no Brasil. E novas variantes. O importante é a gente ter poucos casos para novas variantes não surgirem. O que mais preocupa as autoridades aqui de Minas Gerais no momento é a propagação da variante Delta, considerada mais transmissível. A cepa indiana já foi identificada em 104 dos 853 municípios do estado. Nos últimos dias, o número de casos confirmados aumentou quase 51%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até sábado eram 261 ocorrências. Agora já são 394. A cidade com mais casos é Juiz de Fora, com 56 pacientes contaminados pela Delta. Em seguida, vem Belo Horizonte, com 45. Pelo menos 6 pessoas morreram. A nossa atenção está muito mais na Delta, pelo volume, seu crescimento e pelo tipo de mutação que a Delta tem. O secretário de Saúde apresentou também um balanço da vacinação em Minas Gerais. Mais de 14 milhões de pessoas receberam a primeira dose e quase 6 milhões e meio a segunda. Já a dose única da Janssen foi aplicada em 481 mil mineiros. No fim de semana, o estado vai receber mais imunizantes da AstraZeneca. E os municípios que tiverem Coronavac disponível após a vacinação da população acima de 18 anos poderão repassar as doses para outras prefeituras. Essa ação é importante para que a gente não chegue mais na frente com doses de Coronavac sobrando sem ter população para ser aplicada e não perder a oportunidade de usar essa Pfizer agora para iniciarmos aí a distribuição para todos os municípios, vacinar adolescentes e fazer o reforço. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.108.000 pessoas se recuperaram da doença. 323 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 587 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. Tragédia em Piracicaba, no interior de São Paulo. A queda de um avião provocou a morte de uma família inteira. O piloto e o copiloto também morreram. Nesta imagem dá para ver o bimotor perdendo altitude e uma imensa bola de fogo surgindo ao fundo. Ô, gente, o avião acabou de cair aqui, ó. Pertinho de mim. Misericórdia. Minha Nossa Senhora, caiu o avião. Eu tô tremendo. Este outro vídeo, feito de perto da pista do Aeroporto Municipal Pedro Morgante, mostra o avião decolando. Foram só 15 segundos de voo e, em seguida, o impacto com o solo. Aí a hora que ele passou aqui em cima, aqui, ó, ele virou de lado. Acho que tentando fazer a curva, né? E daí, daqui a pouco, ele virou de lado, deu de bico. O impacto que foi, o estrondo, a altura da fumaça. E é uma coisa que marca, viu? Porque é só em filme só mesmo que você vê esse tipo de explosão. As chamas se espalharam rapidamente. Policiais, bombeiros e socorristas correram, mas não dava para fazer mais nada. Todos que estavam a bordo morreram na hora. O
o empresário Celso Silveira Melo, a esposa dele, Maria Luísa Meneghel, e os filhos Celso, Camila e Fernando Meneghel, além do piloto Celso Elias Carlone e do copiloto Giovanni Denini Golo. Combatemos o incêndio na aeronave inicialmente e após fim do incêndio na aeronave verificamos que haviam 7 vítimas carbonizadas, impossíveis de reconhecer. De acordo com o boletim de ocorrência, o avião decolou do Aeroporto Municipal de Piracicaba por volta das 9 horas da manhã e tinha como destino o estado de Tocantins. A explosão provocada pela queda da aeronave causou um incêndio que destruiu 2 hectares de mata. Toda a área foi isolada para a perícia. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos está investigando o acidente. O bimotor modelo King Air estava com a manutenção e documentação em dia. O patriarca da família Meneghel, Celso Silveira Melo, era diretor de usinas de açúcar, álcool e energia em 4 estados do país. Ele também ocupava um cargo no Conselho Deliberativo do 15 de Piracicaba. Em 2 oportunidades, chegou a ser presidente do clube. Nas redes sociais, a direção do time divulgou uma nota lamentando o falecimento dele, da família e dos tripulantes da aeronave. A prefeitura da cidade decretou luto de 3 dias. Que é isso, meu Deus do céu? Gente, em Florianópolis, o motorista de um caminhão saiu ileso após o veículo cair de um viaduto e pegar fogo. O acidente foi na BR-101, em Palhoça, região da Grande Florianópolis. O motorista do caminhão perdeu o controle e despencou de um viaduto. O veículo pegou fogo após a queda. Bombeiros e socorristas da concessionária responsável pela via se mobilizaram para resgatar o condutor, que não se feriu e conseguiu sair sozinho da cabine antes das chamas atingirem o local. Ele relatou que não se lembra como tudo aconteceu. As causas do acidente ainda vão ser apuradas. E outro grave acidente aconteceu hoje na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 134, no sentido de São Paulo. Um caminhão e um ônibus prensaram um carro de passeio. Após o acidente, 3 veículos pegaram fogo. Um outro carro também se envolveu no desastre. 6 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, uma das vítimas fatais era preso do CPP de Tremembé, que conseguiu o benefício da saidinha temporária. O ônibus envolvido no acidente era fretado e também levava presos com destino a São Paulo. Olha, por falar em saída temporária de preso, Suzane von Richthofen, Ana Carolina Jatobá e Elise Matsunaga deixaram a penitenciária de Tremembé. Elas ficarão em liberdade até a próxima segunda, quando devem voltar à unidade. As saídas temporárias foram retomadas neste ano, depois de uma série de mudanças por causa da pandemia da Covid-19. Essa é a 3ª vez que o benefício é concedido aos detentos do estado de São Paulo este ano, em 2021. Só desta vez, cerca de 37 mil presos foram beneficiados no estado. João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, vai voltar para a prisão domiciliar depois que o Tribunal de Justiça de Goiás concedeu um habeas corpus pedido pela defesa do médium. João de Deus, que cumpre pena desde 2018, foi condenado por uma dezena de abusos sexuais contra mulheres durante atendimentos espirituais. Ele sempre negou os crimes. João de Deus já estava cumprindo pena em regime domiciliar por causa da pandemia do coronavírus, mas voltou ao presídio em agosto. Agora, com a nova decisão da Justiça, ele deve voltar a cumprir a pena na casa dele, em Anápolis. Em nota, a defesa do médium disse que o habeas corpus afasta a ilegalidade da última prisão e garante dignidade ao seu cliente. E mais um suspeito de participar do mega assalto a bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo, foi preso hoje. O repórter Giovanni César tem os detalhes. Nesta terça-feira, a Justiça Federal em Araçatuba mandou cumprir um mandado de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas e Araçatuba. Durante a operação, um dos suspeitos de participar
do mega assalto em Araçatuba foi preso. Ele estava na cidade de São Paulo. No dia 30 de agosto, Araçatuba viveu uma madrugada de terror. Bandidos fortemente armados com a intenção de roubar joias e dinheiro de agências bancárias do município fizeram reféns pela cidade e espalharam explosivos em diversos pontos. Depois da ação, a polícia já apreendeu 8 pessoas. 4 permanecem detidas. A Polícia Federal estima que pelo menos 20 bandidos façam parte da quadrilha. Durante o assalto, 3 pessoas morreram, inclusive um criminoso, e 5 pessoas ficaram feridas. O valor roubado ainda não foi divulgado. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Você já ouviu falar do Push Pop Bubble? Na pandemia, aumentou o número de casos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. Famoso na internet, esse brinquedo que ajuda a aliviar o estresse virou febre entre a garotada. Longe da escola e dos amigos e cada vez mais tempo em frente às telas de TV, celular ou computador. Crianças e adolescentes aborrecidos com isolamento podem ter consequências na saúde mental. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP mostrou que 1 em cada 4 crianças apresentou sinais de ansiedade ou depressão em níveis clínicos, quando há necessidade de acompanhamento de especialistas. A pesquisa monitorou 7.000 crianças e adolescentes de todo o país desde junho do ano passado. Para essa especialista, o diálogo é essencial. Eu acho sempre importante que a gente esteja presente, que a gente ofereça ajuda a esses jovens, né? Ofereça conversa, ofereça um apoio, pergunte como é que está sendo, né? Essa situação toda de isolamento, como é que está sendo, como é que está se sentindo, o que a gente pode fazer para ajudar e dar um espaço para eles conversarem e pedirem ajuda. Conversar e brincar também faz bem. Nova febre entre as crianças, esse brinquedo ajuda a aliviar a ansiedade. De várias cores e formatos, o material flexível lembra a sensação do plástico bolha. O estresse seria aliviado ao pressionar e soltar as bolinhas até que façam o estouro. Push Puppet ou Fidgets, que em inglês significa inquietação, é antigo, mas viralizou nos últimos meses. O brinquedo custa entre R$ 7 e R$ 150. A Beatriz é especialista no assunto. Tem como você ensinar uma criança a contar, tem para brincar mesmo com a criança, para você trabalhar e a criança ficar lá brincando. Você costuma usar todos os dias? Costumo. Quando eu tô bem nervosa para não brigar com uma pessoa, é coisa no brinquedinho. A diversão desenvolve a capacidade cognitiva, melhora a concentração e estimula a interatividade. A Sofia, de 5 anos, trocou a tecnologia pelo brinquedo. Hoje ela deixa de ficar no celular, deixa de ficar assistindo desenhos na televisão para poder brincar. Para o Guilherme, o passatempo não atrapalha a rotina do Nicolas e da Giovana. E até ele tem o puppet preferido. Acredito que não interfere nada no dia a dia deles, porque não é uma coisa que eles mexem o dia inteiro, o tempo todo. Mas tem vários modelos e vários tipos. Eu particularmente, eu gosto bastante desse cubinho aqui. Você vai mexendo e mexendo, é bem legal. E dá uma acalmada legal. O setor de serviços registrou em julho a 4ª alta seguida com crescimento de 1,1% na comparação com o mês de junho. Em relação a julho de 2020, o crescimento foi ainda maior, 17,8%. Já no acumulado do ano, o avanço é de 10,7%. Esse é o maior nível em 5 anos. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações. Durante o evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro defendeu a importância do leilão da tecnologia 5G. Criado para homenagear personalidades que ajudam as comunicações no Brasil, o Prêmio Marechal Rondon foi entregue a ministros de Estado, aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e aos ministros do Tribunal de Contas da União. Também receberam a homenagem o próprio presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e a primeira-dama Michele. Ao discursar, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, criticou a oposição. Em nenhum momento
e nem um segundo esse presidente que aqui está do meu lado falou em regular a mídia. Quem está falando em regular a mídia não é o presidente Bolsonaro. Regular a mídia é feito em países ditatoriais. Ao falar na cerimônia, o presidente Bolsonaro reiterou o tom de pacificação adotado nos últimos dias nas relações com o Legislativo e o Judiciário. Ele defendeu a medida provisória que altera o Marco Civil da internet ao restringir que as redes sociais tirem do ar mensagens com fake news. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. O presidente aproveitou o evento para garantir que o governo está pronto para realizar o leilão da tecnologia 5G, no valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A Anatel já aprovou. No TCU, o placar está em 7-1 a favor do leilão. No entanto, um pedido de vista interrompeu o julgamento. A bola do 5G, prezado relator Carreiro, a bola do 5G, depois de passar por vocês, está com ele. E é um pênalti praticamente sem goleiro. Nós estaremos na vanguarda com o mundo nessa questão. 5G é progresso, é investimento. A tecnologia 5G permitirá conectar à internet 40 milhões de brasileiros hoje sem acesso, além de melhorar a qualidade do serviço em todo o país e nas áreas mais remotas. E o apelo do presidente Jair Bolsonaro pela manutenção da MP, que dificulta a retirada de conteúdo das redes sociais, não foi atendido. Agora à noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, devolveu o texto para o governo federal. Isso encerra a tramitação e faz com que a medida provisória deixe de valer. Para Pacheco, as mudanças causavam insegurança jurídica. Quase ao mesmo tempo, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também determinou a suspensão dos efeitos da MP. Ela atendeu a pedidos feitos em ações movidas por partidos políticos. Em depoimento à CPI da pandemia, o advogado e empresário Marcos Tolentino negou que seja sócio do FIBBank. Ele disse ainda que não participou das negociações da vacina indiana Covaxin. Sob o risco de ser conduzido coercitivamente, o advogado e empresário Marcos Tolentino compareceu à CPI da pandemia no Senado com um habeas corpus, que o permitia ficar em silêncio. O recurso não foi usado no início da sessão, quando negou ser o sócio oculto do FIBBank, empresa que concedeu uma garantia de 80 milhões de reais a Precisa Medicamentos nas negociações da vacina indiana Covaxin. Sobre a minha participação no quadro societário do FIB, divulgada por matérias afirmando a dita sociedade oculta acerca da empresa FIBBank. Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade. Não sou sócio da empresa como veiculado por algumas matérias. O empresário também negou ter participado de qualquer negociação envolvendo a compra do imunizante Covaxin. Os contratos com o governo federal foram suspensos após indícios de fraude. Marcos Tolentino alegou que estava internado em tratamento da Covid-19 quando as negociações ocorreram. Estava totalmente fora de qualquer atividades profissionais, sociais, que impossibilitaria qualquer participação, interferência no ato ou acontecimento correspondente à compra ou negociação da vacina Covaxin. Tolentino admitiu ser amigo do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP, mas afirmou não ter feito negócios com o parlamentar. Barros é apontado pela CPI como um suposto integrante do esquema de corrupção, o que ele nega. Marcos Tolentino também comentou sobre a relação com o presidente Jair Bolsonaro, mas negou qualquer relação pessoal. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, informo que conheço o presidente desde o período que era deputado federal, mas não possuo nenhuma amizade pessoal, qualquer outro tipo de relacionamento junto ao presidente. E
Estive com ele em alguns encontros, meramente casuais. Questionado quem seria o sócio oculto do Fibbank, Tolentino usou a resposta que seria repetida diversas vezes. Eu prefiro permanecer em silêncio. Ao longo da sessão, senadores da base do governo voltaram a reclamar da forma como os depoimentos na CPI são conduzidos. Eu passei a manhã toda e início da tarde também acompanhando aqui a tentativa do relator de inquirir a testemunha e até esse momento não logrou êxito na tentativa de buscar a confirmação ou a negativa daqueles fatos que são imputados à figura do depoente ou da empresa Fibbank. Ainda na sessão de hoje, a comissão aprovou um requerimento para que a Procuradoria-Geral da República determine que todos os contratos públicos com participação do Fibbank sejam suspensos. Além disso, outro requerimento pede que o Tribunal de Contas da União audite os contratos. Um estudo feito no Pantanal por 30 profissionais de universidades, ONGs e organizações públicas estimou que 17 milhões de animais vertebrados morreram por causa das queimadas no ano passado. Os pesquisadores utilizaram um método pioneiro chamado de amostra de distâncias em linhas, que registra as datas e localizações onde são encontradas as carcaças, calculando a estimativa do número de animais mortos. Os autores do estudo afirmam que esse número pode estar subestimado porque muitos animais podem ter morrido em ocos de árvores e buracos e, portanto, não foram encontrados. Bom, agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Boa noite, Igor, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Gabi, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha só, a quarta-feira vai ser quente em grande parte do Brasil, mas tem previsão de chuva na região norte, no centro-oeste e também no sudeste. No sul, a passagem de uma frente fria provocou estragos em algumas regiões do oeste de Santa Catarina. Essas imagens são do município de Modelo, onde os ventos chegaram a 90 km por hora nessa madrugada. Amanhã, as temperaturas continuam baixas e ainda chove no Paraná e em Santa Catarina. E essa frente fria chega em São Paulo e em algumas regiões a chuva forte começou hoje, mas amanhã tem queda nas temperaturas. A máxima, por exemplo, não passa dos 23 graus. Em Minas o calor continua e no Espírito Santo o dia fica abafado. No Rio o céu fica carregado e tem chuva isolada. Na região norte, sol no interior e deve chover entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. No centro-oeste, o tempo continua quente e em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 38 graus, como a gente vê aqui na próxima tela. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigada, Igor. E olha, Pelé deixou a UTI, onde estava internado desde o dia 4 de setembro, para a retirada de um tumor no cólon. O rei foi transferido para o quarto para continuar o processo de recuperação. Pelas redes sociais, o ex-jogador postou uma foto no hospital e agradeceu as milhares de mensagens de apoio. Ainda não há previsão de alta. Isso aí, saúde, Pelé. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau.